darmos ou fornecermos mais informação relativa ao tema que foi aqui apresentado. Boa tarde, Aurélio Matavel, sou responsável da área de operações na carteira móvel, o MCash neste caso. Eu vou comentar um pouco em volta do estudo que nos vai apresentar e dizer que na altura em que as equipes foram para o campo, nós conseguimos ver em relação à questão de materiais usados para as comunidades, para incentivar as comunidades a usarem o serviço e a fazerem compassos através do MCash. Na altura não estávamos preparados para começar a fazer um serviço de ativação a nível da zona rural. Daí que, do ponto de vista de comunicação, de material para a formação, não era adequado para este efeito. Como devem saber, o grande desafio que nós temos, que o país tem em geral, é o índice de literacia, que é um bocadinho baixo, e, consequentemente, este índice tem um impacto naquilo que é a evolução de instituições como, aliás, o crescimento daquilo que é o meio eletrónico. Comparativamente a outras implementações feitas na região, no caso concreto do Zimbábue, que o Econet, neste caso, lançou um serviço similar quase no mesmo período que a carteira móvel lançou. Mas o nível de crescimento foi extremamente rápido e nas pesquisas conseguimos perceber que o índice de literacia pesou no crescimento do serviço. E aqui em Moçambique também pesa, sendo também o MCash, o primeiro serviço financeiro móvel a ser lançado, teve as suas dificuldades para a sua expansão. Nós temos bem-vindo a outra operadora, porque de qualquer modo veio ajudar a fazer perceber às pessoas o que era um serviço financeiro móvel. Este é um aspecto, e que nós devemos ter produzido materiais específicos, como banners desenhadas, ou materiais em língua local, a divulgação de serviços através de rádios, não só televisão, como devem imaginar, nem todas as comunidades nossas têm acesso à televisão, mas nós publicitamos os nossos serviços através da televisão. Usamos uma linguagem quase transversal, que muitas das vezes a informação não é assimilada da mesma forma que é nas zonas urbanas, mas é a mesma informação que é enviada para o outro lado. Então, estes têm sido os elementos que poderão ter, de certa forma, impactado no crescimento de serviços, na expansão de serviços e na contenção de serviços. Mas há outros aspectos importantes, que é a questão da acessibilidade. A acessibilidade foi um dos elementos muito importantes que permitiu que comunidades rurais pudessem aceder ao serviço adotado, como o serviço prefeito de prestação de remessas e de outras transações financeiras. E o outro aspecto também não menos importante é a confiabilidade. Como que eu tenho que passar a confiar e guardar o meu dinheiro no telefone. Isto é um grande desafio. É tecnologia, e nós devemos saber que há sempre aspectos de resistência à mudança, aos costumes. As comunidades rurais estão habituadas a guardar dinheiro por debaixo do colchão, numa árvore, numa lata. Se de um dia para o outro tem que passar a colocar o seu dinheiro no telemóvel, isto é um grande desafio. Quer dizer, sair do papel para o eletrónico são dois paradigmas diferentes. E este é um processo que vai levar o seu tempo para que comunidades, mesmo a nível das cidades, há um grande desafio de mudar a forma de pensar, de diminuir o uso do papel para o eletrónico. Eu tenho visto exemplos concretos na utilização de máquinas, até apps, por exemplo.
máquina dá-me um saldo, mas por fim eu vou pedir um recibo. E ele vai tirar o recibo, vou ver o recibo e depois vou jogar no lixo. Então pergunto porque é que eu tinha que tirar o recibo quando já fiz o saldo. Então são esses pequenos detalhes que vão levar o seu tempo para que a gente possa mudar sair do paradigma do papel para o eletrônico. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Aurélio. Passaria agora a palavra ao Dr. Dylan Lennox, do Empresa. Thank you, Laura. Thank you, Aurelia. Okay, so I've kept a little bit quiet today because there were loads of interesting presentations. This is a chance to comment on a couple of them, but I think there's definitely some trending stories going through all of the presentations, and I think we touched on that later as well. I just want to start off by saying that and Aurelia, I think we're quite privileged to serve here as mobile money providers. We had a little debate this morning about what is mobile banking and what is mobile money. They're kind of converging in a lot of ways, and it will be interesting to see in the future as well our mobile banking colleagues having the opportunity to comment on such things, because I think they're driving more and more into the space as well and complementing us as opposed to competing with us. I think one thing that's really good to know is that competition is good, but collaborative competition in the space of financial inclusion is crucial. It's a very, very expensive business to be in. Building agent networks, doing customer education is highly expensive. We know this. We have to have 5-year plus plans to break even, basically. So we welcome as much collaboration as possible, including from everybody out in the audience. I see that we set the banks on that side, the mobile money and the students on that side. I hope that next time we can get mixed up a little bit and share experiences a bit more. But one thing that's clear from most of the presentations is that the technology, just being present in technology is necessary, but it's definitely not sufficient. In the first presentation on electronic payments to merchants, we saw that only 7% of them were using mobile money to make payments at a merchant level, and I think that's maybe indicative of the timing of the study, maybe indicative of the type of transaction, because it's clear that merchant payments are one of the very large transactions that happen in mobile money deployments worldwide. So you'll see that even in Kenya, which is the number one highlighted success story, merchant payments came only about 5-6 years after launch, and the adoption rate of merchant payments has been very slow. Very hard for merchants to accept payments through mobile money for a number of reasons, not just the technical reason of a customer wanting to come there and make the payment through mobile money. What came through very clearly about why people don't use mobile money is that they don't know how, they don't know what it is. And also very clearly in that presentation was the poor network, the poor agent network was a detractor from them being able to do it. The second presentation was very interesting around the role of technology in micro enterprises. I think micro enterprises, or whatever you want to call them, informal traders, the guys in the market basically on the street. These are the target market that we're all after from a financial inclusion perspective. I was shocked to hear that 60% of them had bank accounts. I thought that was an incredible statistic, but what didn't shock me was that they hardly use their bank accounts. And I think that goes down to access, effectively, and whether they can get to the bank to be able to trade. The one thing that also was very impressive is with that group of people that started using mobile money, that even though there was a very limited impact on savings, and it showed even with the incentives that the savings element wasn't there. What was very interesting was that their turnover, their revenues increased by 64%, which shows potentially that access to mobile money accounts not necessarily going to increase the balance on the mobile phone, but it is going to give them the ability to turn over their money a lot quicker and thereby increase their ability to make money. It's also, I think, just to note that the one example Catherine gave from BOM was that
we do start to see when you have access to mobile money, even without incentives, just through the standard product, there's a trend towards increased savings behavior with customers. Okay, then the smart subsidies, and there were a lot of economics going on here, which I probably went over my head, but it's the things I really picked out of it and which I really enjoyed was that the savings and the subsidies are substitutes for each other, which really struck me because it's core to what we do. We're always constantly deciding whether we should try and incentivize customers to use our product or whether just to spend all that money on educating them. And what came through very clearly in there is that just the basic savings education had as much or maybe even more from a sustainable perspective impact on consumption levels and access to savings and finance, etc., etc. And even what you were ultimately looking for was using fertilizers, but they didn't only do that. They started investing in capital, they started investing in other business revenue streams, which might not have shown up on the savings accounts, but it did show up definitely in terms of their ability to handle shocks, financial shocks, which is really what trade is. And mobile money, access to that account facilitates that. It really does. Pardon me for going through all of this, but the fertilizer, increased fertilizer usage through mobile money savings programs pretty much had a similar message. One thing that really struck me there was that mobile money reduced reliance on people having a network of friends to help them through the tough times. When you start to get people behaving in a way that they're starting to save their own money to weather shocks, they start to rely less on transfers from other people, which was really interesting, and probably because savings is an individual risk management product as opposed to relying on your family and friends, which is like a group or a community-based risk management type product. In any case, mobile money and access to savings there again had a remarkable increase on people's ability to weather shocks. And then lastly, your presentation, Cassia, was, I think it confirmed a lot of those things, is that basically, yes, when you introduced mobile money, there was increased remittances, and I think that's a definite byproduct, and that's what we expect because it's a trade-in answer and the ability for people to move money around, but it didn't show an increase in savings. It did, however, give people again an increased ability to weather shocks and financial shocks and other types of shocks. Although the consumption increase not there was a bit of a surprise for me, I must be honest. But the one thing that keeps coming through is access to savings is crucial for people to be able to get themselves out of poverty. And by getting themselves out of poverty means that they need to be able to weather financial shocks, which is the main cause of people going in and out of poverty. Mobile money might not mean that the customer increases his savings on the mobile phone, which I think is very crucial. So assuming that savings means that his balance increases on his mobile money account is not necessarily the right thing. He does save in many, many other ways. He's investing in many other different businesses and making more money. That's because M-Pesa and MCash and all other mobile monies, their job is to facilitate. It's a facilitator of transactions and trade and by definition investment. And those are the things that really help people get out of poverty. Because what I've seen clearly is that it doesn't matter whether you're living on $1, $2 a day, your ability to make investment decisions is as sharp as the people who have $1 million in their bank account. They might decide to forego a 5% bonus on savings incentive and rather buy something else to increase their sales in their business, which is really important to see. One of the things that comes through very clearly time and time again, and I think already I touched on it, is that mobile money, as I said, the technology, just putting it in front of people is necessary but not sufficient. The two really important things that are coming through over and over is access. Having a stable and sustainable and solid financial agent network that's everywhere, that people can get access to their money when they need to. And I suspect, looking at the research projects that were done, and the common theme seems to be that when we did the research, we built the infrastructure as we were doing the research. So we were going to create the agent network, we were going to train the customers in a rural area, we were going to make
it like a little world of what you expect it to look like when it's real and live, and then try and get some, randomized trial impact studies on that little world. But what does happen is that the world disintegrates if there's not constant management there. And that goes down to the servicing of the agent network, making sure that the float is there, the liquidity is there, the constant education of the customers, not only the customers, but the agent network themselves, because they forget about it. If you get one transaction a year, who remembers? Really? So you have to go back and train the guy again. So education and access, the points of access are crucial. And I would hesitate to say that it's because your impact on your savings that you don't see very high is because of the access. Who's going to put their money into a savings product when they can't get it out? That's the bottom line. So what I'd like to see, maybe, and I think these things are excellent. I think if you had to do a lot of these trials again today, starting today with a much more developed infrastructure with mobile money, or 3 years of, they've been around for 3 years, we've been around for 2 years. It's more of a sustainable ecosystem now, and I think that you might find some of your the results being slightly different with regards to savings. That being said, even in a country like Kenya, Tanzania, Uganda, where there's more developed mobile money ecosystems, savings is important, but it's not primarily done through the mobile money accounts. The balances on mobile money accounts don't increase significantly. What does increase is the velocity of transactions through the mobile money account, and ultimately the movement of money to the places where the customer wants to invest, either in his business, his trade, or into a bank, for savings or getting access to credit. Okay. So for me, the two most important things to take home is constant management of access, getting access as close to the customers as possible to improve savings, and also constant education. And I love the fact that constant education around basic savings products have as much impact as giving away 73% discount on a subsidy, on a voucher for input subsidies, which for me is really driving the message about education. Thank you. Thank you very much, Dylan. Gostaria de abrir agora sim para algumas questões sobre os temas e os comentários feitos pelos discussants. Sim, faz favor. Someone is. Oh, I thought it was me. Can I? Muito obrigado. Eu queria agradecer por esta ocasião e as apresentações feitas. Eu não sei se eu não percebi bem a apresentação, mas eu acredito que parece que reparamos para um lado da moeda, tanto que é o lado dos agentes, mas na realidade o sucesso, na minha opinião, não depende apenas da rede dos agentes que nós temos, mas também da rede de locais onde podemos utilizar digital money. E neste caso concreto, portanto, eu acredito que teria sido muito bom se tivéssemos um insight. Qual é o comportamento, portanto, dos locais, dos mercados, dos supermercados, dos outros serviços onde potencialmente pode-se utilizar digital ou mobile money. Essa era a primeira questão. A segunda questão tem a ver justamente com os agentes. Uma das questões, portanto, que faz com que os utilizadores, portanto, deste serviço não adiram facilmente, portanto, é a exigência de pagamentos em numerário, em muitos sítios. Eu já disse isso, portanto, na minha primeira questão.
eles não conseguem fazer savings, portanto, no mobile, porque o mercado exige pagamentos cash. Então, eu não sei se fez também algum estudo em relação ao cash management. Porque muitas das vezes os agentes, nem todos os agentes têm disponibilidade de numerário, ou têm excesso, ou têm a menos. Se tem excesso é mais simples, mas quando tem a menos, o que é que se faz? Existe uma necessidade, portanto, de intervir para garantir, portanto, a satisfação dos clientes. Outra questão muito interessante que eu gostaria de colocar como desafio à agente reguladora, portanto, neste caso o Banco de Moçambique, é que, de facto, um dos maiores incentivos seria o serviço público. Nós estamos a falar de escolas, hospitais, etc. Começasse a implementar este tipo de soluções. Muitos, portanto, dos moçambicanos, de uma forma ou outra, em algum momento, portanto, eles têm a necessidade de ir à escola ou ir pagar propinas dos filhos, ir ao hospital, ir às finanças fazer um pagamento qualquer. Eu tive uma experiência muito desagradável. Eu tive que fazer pagamentos, portanto, nas alfândegas há algum tempo atrás. Eles pediram cash. Mas hoje eu tenho o meu cartão, posso pagar, vocês têm POS? Disseram que não. Então, uma das formas, portanto, de começar a incentivar o mercado a mudar de hábitos, de conduta, seria a implementação de soluções alternativas que não exijam, portanto, que o moçambicano ande com cash no bolso para fazer pagamentos, especialmente no setor público. Então, eu queria sugerir aqui que provavelmente o Banco de Moçambique pudesse ajudar a implementação de soluções desta natureza. Eu acredito que esta é uma boa iniciativa, mas seria bom se existissem alguns incentivos ou motivação para a implementação deste tipo de soluções em diferentes instituições públicas. E muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer um comentário e duas perguntas. O primeiro comentário é com a estratégia do Millennium Bio, que de facto eu vejo o serviço que nós iniciamos como complementar, no sentido em que o nosso objetivo é muito mais dar conforto, dar conveniência aos nossos clientes do que conseguir substituir um serviço que pode ser iniciado pelo MCash e pelo M-Pesa. Nós não temos e não pretendemos ter uma rede de agentes como tem o MCash, como tem o M-Pesa. Portanto, nós nunca iremos conseguir chegar tão longe como chegam ambas as redes de comunicações. Por isso, apesar de nós termos muitas transações com o nosso sistema, nós vemos como complementares. As duas perguntas que eu queria fazer, a primeira, que no slide que mostrou, eu acho que a pergunta depois se dirige ao invés do MCash, em todo caso vou utilizar os 6 slides. Um dos exemplos que nós estamos sempre a utilizar quando se fala em imagem é o exemplo do Quênia. Eu acho que o exemplo do Quênia provavelmente está não precisamos ir tão longe, se calhar devíamos andar à procura de outros padrões. Mas no slide que apresentou, em 2 anos, 60% da população, imagina da população adulta, estava a fazer transações e correspondentes a 10% do PIB do Quênia. Eu gostaria de saber o que se passa em Moçambique. Nós tivemos ali uns painéis em que nos dizem como é que as operações se dividem. Há muitas operações que têm a ver com airtime, mas nós não conseguimos perceber quantos clientes é que utilizam, se são clientes ativos, quais é que são os clientes que estão e, portanto, como é que nós nos comparamos com outros casos de sucesso que existem no mundo. E eu acho que este aqui é um aspecto que eu queria que aqui pode já aqui algumas pistas, se estamos num bom caminho ou não. A segunda pergunta tem também ali à volta do painel, tem uma série de diferentes tipos de transações. Eu
até agora, eu vejo que as poupanças, tendencialmente as poupanças não são feitas no e-money. E a partir do momento em que as pessoas têm dinheiro no e-money, há uma tentação imediatamente de fazer o cash-in, ou fazer o cash-out. E portanto a questão da poupança é, a partir do momento em que começa a conseguir gerar muito mais poupança, pode procurar outros mecanismos. E não tenho certeza que seja exatamente assim, fica a pergunta, mas ao mesmo tempo de outro tipo de pergunta que é feito, e que está ali no vosso site, que é a questão dos pagamentos. E eu vejo o tipo de clientes que vocês apresentam, estamos a falar de clientes de pequenos mercados, e eu fico a perguntar se é um objetivo do Empresa e do Mcash que os seus clientes, quando vão ao mercado, vão comprar batatas, ou vão comprar tomate, ou vão comprar cebola, ou o que seja, e estejam a fazer o pagamento com a imagem. E se isso for o caso, quais são os custos de transação que estão associados a essa operação? Sim, faz favor. Obrigado. Vou tentar, para além de responder as questões que foram apresentadas, e abordar um bocadinho sobre aquilo que foram as apresentações relativamente a aspectos fulcrais que são a rede de agentes. Isso é um dos grandes problemas que nós temos, que é fazer a manutenção de uma rede de agentes, garantir que os agentes tenham liquidez para que o cliente, quando for para fazer a sua primeira transação, que é a conversão da moeda física em moeda eletrónica, que é o depósito, mas o depósito é o conceito bancário, mas a nível do mobile money é a conversão, não é necessariamente um depósito, que é a conversão do eletrónico para o físico. Infelizmente os clientes têm algum constrangimento, porque esses agentes muitas vezes nunca têm a liquidez em moeda eletrónica para poder fazer essas operações. O grande problema nisto é o próprio ecossistema em si. Se o agente é um estabelecimento comercial, vende uma série de produtos, ele tem fornecedores e a relação que ele tem com esses fornecedores é através de moeda física. Então o grande desafio que tem é, se lhe interessa estar com moeda eletrónica e quando chegar o fornecedor não poder pagar com moeda eletrónica. Este é o primeiro questionário. O outro aspecto é, indo à questão que foi colocada, porque é que, olhando para a apresentação feita, vimos que o nível de pagamento para o mobile money anda por volta de 7%, muito baixo. Não consegue fazer o check-off, porque é exatamente o mesmo problema. Quando vão ao supermercado, o fornecedor do supermercado, ele transaciona com moeda física, ou através de uma transferência bancária. E nós entendemos aqui que o grande problema é, neste momento, as operadoras do mobile money funcionam como se fossem ilhas. Elas não estão integradas em todo o sistema, que é estar integrados com os bancos, para permitir que o agente ou o comerciante que tem a moeda eletrónica, com alguma facilidade, pode colocar esse dinheiro em qualquer outro banco. Neste caso não acontece. Então ali onde está o gap da barreira a nível das transações. E indo à questão do custos, comparativamente àquilo que é o custo de pagar com um cartão, através de um cartão, seja ele de crédito ou débito no estabelecimento comercial, e relativamente pagar em moeda eletrónica, é mais baixo pagar em moeda eletrónica. Nós tentamos oferecer uma tabela de preço um bocadinho mais baixa, até que o serviço em si vai servir a um segmento da população com uma renda um bocado baixa, que não poderia suportar se nós tivéssemos que aplicar os mesmos custos que se aplicam em bancos comerciais. Então procuramos, tanto do lado do cliente, assim como do lado do estabelecimento que é o agente, colocar taxas extremamente baixas. Dali que este negócio, como disse o meu colega Dylan, é um negócio que exige muito investimento, porque em termos de retorno, os retornos não vêm de imediato. Os retornos em mobile money vêm provavelmente 5, 6, 7 anos é começar a fazer o breaking even point. E o outro aspecto também queria aproveitar e comentar relativamente à questão do cash, sim. O grande desafio que nós temos, a nossa concorrência é com cash. Eu não diria que o empresa é o meu concorrente, não, o meu concorrente é cash. Aquilo que eu me referi, o grande desafio é fazer com que
se diminua o volume de transações em moeda física e que as transações possam passar a ser feitas em moeda eletrónica. Isso tem suas vantagens, como é óbvio, transacionar em moeda eletrónica comparativamente com o físico. O outro aspecto é relativamente à questão dos exemplos de sucesso. Há outros, para além do M-Pesa, existe o MTN em Uganda, existe o Econet em Zimbábue, são exemplos de grande sucesso. E a diferença nisso é aquilo que eu me referi antes, a questão da literacia. Outro aspecto é o suporte que o governo dá a esses operadores. O Quênia, o M-Pesa em Quênia teve sucesso, teve a possibilidade de fazer pagamentos de Estado, inclusive, e isso ajudou naquilo que é a confiabilidade do serviço, ajudou naquilo que é envio de remessas. E no nosso conceito, a questão de remessas não é tanto quanto é em Quênia, porque olhar para o estudo, dando exemplo concreto, o estudo baseou-se numa região que é a região sul, por acaso, em que parte do chefe de família, no conceito de uma linhagem patrilinear, onde o homem que é chefe de família, o que é de hábito no sul, muitos deles emigram para a África do Sul, não estão na capital, estão fora do país. Então, para dizer que o dinheiro, provavelmente, de remessas, uma boa parte deve vir da África do Sul e não vem de Maputo para essas zonas que é Gaza e Inhambane. Então, dali provavelmente não podemos ter o indicador que nos permite ver com certeza sobre aquilo que são os volumes de dinheiro que é transferido da cidade para o campo. Depois, a outra questão é o próprio costume, é que nós, como moçambicanos, temos o costume de chegar ao fim de semana e visitar a família. Naquela visita que eu aproveito levar o dinheiro, não faço a transferência, nem faço o envio. Isso é de costume. Eu penso que são mais ou menos esses pontos que eu gostava de abordar. Gostaria de convidar o Diogo também a responder a algumas questões, até se tiver algum comentário final. How much time we got left? So I'll try and be quick. I think both of the questions are very good, and probably some of the biggest challenges we face. I mean, creating an electronic money ecosystem whereby the cash in happens into the account and then everything remains electronic and flows around the economy electronically is ideal. It's a utopia. It's where everybody wants to go. We want to get away from cash. It just takes a lot of hard work. So acceptance of electronic value and I'll talk about merchants. So you've got the formal merchant networks where the banks have got all the POs, etc. Now we want electronic money to be accepted there, absolutely. Do we want to do it on our own? No, we don't. We want the merchants to use the same POS that they're using for their bank card acceptance payments, accepting bank card payments. So we want to work with the acquiring networks, them, BCI, Standard Bank, everybody here to allow as a payments on your acquiring network. I think that's for all of us in the room. That's important because we're the top of the pyramid here. Okay. For the base of the pyramid, the urban poor, the micro entrepreneurs, their merchant payments and informal merchant payments are very limited. They don't want to adopt the same models as you might do on the top of the pyramid, which is where the merchant pays basically merchant discounts, etc. That doesn't happen. They don't want that. They find it very hard to compare a debit card or credit card payment merchant cost versus a mobile money merchant cost and say, mobile money is better than this. They don't want either. Okay? So they want customer to pay. To enable us, basically, to answer yours, Robert, yes, absolutely. We want the guy in the market to walk into the market with his M-Pesa account and make a payment for his goods in the morning with M-Pesa, and we want him to sell it with M-Pesa throughout the day. That's crucial for us to grow the peer-to-peer transfer service and to grow the network effects of electronic money in the country. The unfortunate thing is that it's always going to be a sender pays model, so the merchants won't swallow these costs, and we're going to have to try and keep those costs as low as possible for these micro traders who can't afford, they're making like 70 Menticash profit a day, and you
can't charge them 5 minutes to transfer. You have to charge them something a lot less than that. So we have to make it economical with that target market. Government payments, I can't wait for that. Really, I think we really, the central bank can get together with the Ministry of Finance and start to work with all the other ministries to start paying teachers, start paying health workers, salaries through electronic money. I don't care if it goes straight into electronic money or if it goes to the banks first and then the banks transfer it to the Pesa. We must work it out so that these guys get paid electronically. What we must be very careful about though is that the government is a large distributor of cash into these rural areas. You take away that distribution of cash into this rural area, and at the same time you don't have this electronic payment ecosystem existing already, you're sitting with a massive problem. Commerce and trade stops in those areas. So we have to be timing this thing very carefully. I do want all of the government departments, hospitals, public services of any kind, customs, to accept mobile money payments. But we're ready, we're standing there, we're waiting. I'm sure Mcash is as well, some of the banks. But how long does it take to change a business process in the government? How long does it take to change a business process in a company? You tell me. It's a long process. There's some seriously entrenched inertia. We need to really work our way through those things. So yes, all of those are on the agenda, on the roadmap. It just takes a long time. Mr. Martins, I think you asked something about our numbers here. 60% in Kenya. I'm not sure. You showed me yours off, but keep in mind. I'm joking. What I think is very important, and I would like to suggest this to the central bank, is that we have a website or something where we can all publish our numbers, publicly available numbers, banks, Mcash, and Pesa, the key things that allow us to determine where we are in the food chain in Mozambique. And how, one of the things that drives me is seeing somebody do better than I am doing. So I always want to get to number one. And so if we can see these numbers and compare ourselves against other people, we're all going to try to do better. But we're also going to start seeing where we sit and who we can collaborate with. Just to give you some information, Kenya, if you put us all on a graph, unfortunately Kenya is the y-axis on the graph. You can't really compare yourselves against Kenya. They're the line that goes straight up. Unfortunately, the rest of the world has to all compare ourselves against each other. Mozambique in Pesa is doing relatively better in terms of penetrating its mobile base after 2 years than any of the other Vodafone operations that have launched in Pesa in the world. So that is a fact. That's a statement we should say here today. It doesn't mean we're getting anywhere close to 60, but we're roughly at about 5% of the Vodacom base, which is around 43% of the population, of the SIM card penetration, which is about 40% of the population penetration. So you can see it's a very small percentage still. 10% of GDP, you must be careful when you read these numbers about Kenya, and 85% of GDP is flowing through Pesa. These things are kind of marketing tricks sometimes. If I deposit 200 mets and send you 200 mets and then you withdraw 200 mets, somebody would say that's 200 mets worth of transactions, but it gets counted as 600 mets worth of economic activity, which kind of inflates the number a little bit. But we're still doing a significant amount. We're transacting recently just over 600 million mets in a month, which is a sizable amount, and we're growing exponentially at the moment, which is really encouraging. I think, just to sum up, somebody told me that Mozambicans, nobody likes to be first. Everybody wants to see somebody else do it, and then they'll copy them and follow. And I think we've gone through the first 2 years of somebody else watching somebody else do it first, and suddenly people are starting to get it and want the product. So I've always said, my next life I'm coming back as a beer salesman. All I need to worry about is placing the product somewhere so that people can get it. They already want it. We've had to spend the first 2 years convincing people that they want it as or Mcash, whatever it might be, as opposed to cash, trusting it. I think that it's coming. Really, the graph is starting to go in the right direction now. And it's time that we started cooperating to a greater extent with the banks and the government to make it
now, and I'm just maybe say that when that's big wave comes, we should not forget about the rural areas, because what we have there is that after our effort, actually we got people using it. Okay, some problems because the agents are not always working perfectly, and we see that in our usage data. But in the control areas, the areas where we did not place the agents, people are not using it at all. So that's a big opportunity, I would say, so that you can start maybe with these big measures and build it, because there's still lots to be done. And then, going back to what you were saying, like your comment on really puzzle parts, people not increasing consumption when they have cash available, even though they don't really need it, so those are possible. One thing here that also relates to what Aurelia is saying is that the regular remittances people have ways of doing that. The issue here, and the one that I think our work points to, is the extraordinary circumstances. It's the jobs, and we saw that also in the usage. So you see the time in which utilization peaks are those times where you would say most need to be there. So it could be that what we are seeing is really that mobile money here is serving to basically diminish vulnerability, diminish need for this population. Okay? But still, I think there should be a lot to be done. We see in the pattern of usage that people are more and more using, say, remote payments. So there's an opportunity here. Okay, so you were talking about like actual payments, verifying at the shop. But I think what you were all saying is, the idea of perhaps people getting paid with mobile money, especially in the rural areas like public servants, it would make a lot of sense. For that, you need to make a big investment, maybe, all of you have to make a big investment so that there is this agent network, but that I think would benefit everyone. The government has huge costs bringing the salaries to these public servants, right? They might have to wait 2 months for the salary, so there's lots of opportunity here, I think, and I think that the work we did points to some areas in which some crucial, important, meaningful investment can be done to raise the welfare of these rural populations. And if I can talking about financial inclusion, right? That's our topic here, and I think our work with these different areas or these different contributions shows that there is a lot of that.